eu pedi para quebrar o protocolo, porque eu estou me sentindo uma pessoa importante neste momento, uma pessoa diferenciada, porque eu vou chamar também uma pessoa quase que única. Tá? Eu assisti já uma palestra dela numa live e achei maravilhosa, acho que teve até alguma transformação na minha vida depois de escutá-la, depois vocês vão entender por quê. A palestrante é a Helena Moraes Cortes, tem meu sobrenome, devemos ser parentes, né? Ela tem um currículo de ser enfermeira de saúde mental e psiquiátrica da Universidade Federal de Pelotas, aperfeiçoamento e formação de pessoal em reabilitação psicossocial pela Universidade de Turim, Itália, doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo e mulher trans por si mesmo. É também professora no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora eu vou buscá-la. Muito chique. Posso falar em pé aqui? Tá, eu sou espaçosa, eu vou para lá e venho para cá, e tá bom. Tá, aqui. Então tá bem. Boa tarde a todas as pessoas. Muita chiqueza, né? Muito obrigada pelas delicadezas. Muito, muito obrigada. Tenho 2 sentimentos hoje, agora, aqui, de estar com vocês. O primeiro deles é o afeto, né? É um encontro muito afetivo e que me diz muito. Desde os contatos da live, né? Desde dos contatos para eu poder estar aqui trocando, conversando. Então, é um momento assim afetivo, querido, né, para mim. E também o sentimento que me anima é de profundo respeito, né, de estar aqui falando para a maior força de trabalho que nós temos, né, no Rio Grande do Sul, aqui representada, né. Eu também sou auxiliar de enfermagem, né. Fiz doutorado, sou enfermeira, não sei o que, sou auxiliar, sou técnica de enfermagem também, né. Então, é desse lugar que eu falo, né. Então, com muito respeito, eu falo aqui para os meus colegas, como os meus colegas. Trazendo um pouquinho, talvez a minha fala não seja uma fala tão técnica do ponto de vista assim, de legislação, né? Mas seja, e eu vou tentar não fazer uma fala tão acadêmica assim, porque a minha preocupação, Luiz, hoje é que eu provoque, né, nas pessoas que estão nos escutando, em vocês que vão reproduzir, né, e refletir acerca do que nós vamos trazer conceitualmente aqui, né, nos espaços que vocês ocupam, nos mais diversos espaços. Eu entendo a Margarete, quando a Margarete falou. Como o colega, né, entendeu e mediou, mas eu entendi de um outro lado que a Margarete veio trazendo. Quem de vocês aqui tem uma colega, mulher trans, travesti, que trabalha lá no hospital, que é auxiliar de enfermagem ou técnica de enfermagem? Tem alguma enfermeira? Quantas? Não, mas mulher trans. Mulher trans. Mulher trans ou homem trans? Não, mulher trans. Uma travesti. Uma travesti. Onde vocês transitam, onde tem uma médica que é uma travesti? Aonde que vocês já conheceram? Quem? Não. Que é um homem trans, né? Vejam que são pontuais. Fico feliz de escutar isso aqui, que a minha expectativa era de escutar nenhum.
Fico feliz. Oi? Temos outras pessoas. Que coisa boa, né? Quando a Margarete vai falando, mas antes de eu começar ainda a minha fala, eu quero saudar as minhas primeiras, né? Saudar todas as travestis primeiras que me antecederam, né? Todas essas mulheres que, nas calçadas, deram a vida para que hoje eu pudesse estar aqui em cima. Se não fosse essas mulheres, hoje eu não estava aqui. Se não fosse o movimento social, eu não estava aqui, né? Então, quando a Margarete vai trazendo, né, essa questão do racismo, né, e ela está falando de acesso, né? Vejam, eu ainda não tenho notícias, infelizmente, de outra mulher trans, de outra travesti como eu, que seja professora, doutora de uma universidade pública. Nós, mulheres trans, a estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais no país, mais ou menos somos em torno de 15 a 16 doutoras nesse país. 15 doutoras. Sabe o que é isso? 15. Somos 15. 15, 16. Mas a gente está vindo. E a gente está formando pessoas para vir. E estão vindo. E vamos vir cada vez mais, né? Então, é disso que a gente está falando. Quando eu propus aqui uma fala, e vocês vão ver que eu não vou seguir todos os slides, eu vou trazer algumas reflexões, tá? Não vou ficar lendo slide, nada disso. É muito mais para eu guiar e para eu me sentir segura aqui em cima. Pode passar, por favor? Quando a gente fala em transgeneridade, a gente precisa falar, né, que mulheres trans, né, mulheres travestis, né, não chegam aos 35 anos de idade. As estimativas dizem isso, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais desse país. E se eu fosse uma mulher preta e trans, eu já tinha morrido aos 28 anos de idade. Mulheres pretas e trans morrem aos 28 anos de idade. Alguns dados importantes, assim, né, para a gente pensar e refletir, que a LGBTfobia, né, foi equiparada, né, à lei de racismo desde 2019. Não dá mais para não respeitar. Vocês sabem por que as pessoas trans não acessam os serviços de saúde? Qual é o principal motivo? Quem aqui trabalha na PS? Na unidade básica, no posto? Como é que é o acesso das pessoas trans e travestis no território de vocês? Elas chegam? Vocês têm mapeado no território? Ligam para agendar consulta. Mas, peraí, os outros ligam? Por que elas ligam? O principal motivo, e pergunte para elas, por que elas não acessam o serviço, eu vou lhe dar só o primeiro motivo. Não respeito ao nome social. Alguém aqui não sabe o que é um nome social? Todo mundo sabe. É um nome pelo qual a pessoa quer ser chamada. Por exemplo, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ela não quer ser chamada de Maria da Graça. Inclusive, ela ficou conhecida como Xuxa. Inclusive, depois, ela acrescentou no nome, uma pessoa cisgênera, uma mulher branca cis, acrescentou no nome dela o Xuxa. É o nome pelo qual a pessoa quer ser chamada. Há mais de 20 anos nesse país, o nome social precisa ser respeitado. E a gente ainda chega nos serviços de saúde. Eu fiz uma intervenção agora, lá no estado de Santa Catarina, num hospital de grande porte, onde uma menina trans, preta, em situação de privação de liberdade, foi para a UTI por um motivo X, e estava lá escrito na parede, né, que a enfermagem colocou, o nome de registro, porque ela não tinha ainda retificado os nomes dela, o nome dela, né? E daí eu tive que emprestar o meu poder contratual, né,
reconhecendo o meu lugar de privilégio, né, de professora, doutora, mulher branca, né, e emprestar o meu poder contratual para a minha mana, que está lá, né, para tirar o nome dela dali. Eu sei, na minha pele, o que é não ter o seu nome respeitado. Né? Então, este é o principal motivo, e o que os estudos, inclusive, vão nos mostrando, viu, Margarete? Que nós, pessoas trans, não acessamos o serviço de saúde porque nós não temos o nosso nome social respeitado. Vocês, nós somos mais de 60% da força de trabalho desse sistema. Eu acredito que a enfermagem é capaz de transformar esse sistema e proporcionar um maior acesso para nós. Mulheres trans, homens trans, só vão para o serviço de saúde quando já estão, eu ia usar um termo mais grosseiro, só vão para o serviço de saúde quando já estão podres. Não vão na unidade básica, só vão para a unidade de pronto atendimento, para os pronto-socorros, quando já não dá mais. É disso que a gente está falando. Não dá mais para a gente escutar, eu não aguento mais escutar. Nós não temos capacitação. Eu já escutei tudo, viu? Nós não temos capacitação. Eu não sei como é que é. Me confundi tudo agora. Desconfunde, então. Ou então não serve para cuidar de pessoas. Desconfunde agora. Tira a dúvida agora. Não dá para reproduzir violência no serviço de saúde. Não dá para reproduzir violência. As violências são das mais sutis e simbólicas, as mais escrachadas e até físicas, às vezes. Né? Então, não dá. O profissional de saúde tem que saber o básico de lidar com outro ser humano, que chama pelo nome. Simples. Não dá para, vou usar um nome hipotético, para a Natasha acordar e está o nome, né, o não nome dela escrito na parede, porque ela está em terapia intensiva. Todo este esforço que a gente precisa fazer, né, e outra questão que eu quero colocar são as nossas pressuposições, colegas. O que eu acho que é. Daí você começa a agir no seu cuidado na enfermagem, no seu processo de trabalho, pelo que eu acho que é. Guarde o seu acho no seu bolso. Não serve para o cuidado na enfermagem. O seu acho não serve para o cuidado na enfermagem. Ah, eu acho. Eu não tive a intenção. Mas não dá mais. E não dá mais. E a gente está vindo com muita força e nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar nenhum tipo de violência que ocorra no serviço de saúde. Né? Então, e nessas suposições que a gente vai fazendo, o que eu chamo de cirurgia social. Né? O que é a cirurgia social? As cirurgias físicas, né, todas, inclusive vocês, pessoas cisgêneras, né, podem acessar e fazer. Né? Eu já fiz algumas, e vou fazer o olho, vou fazer não sei o quê, vou tirar a barriga agora, e papapá. Ok, essa é simples de fazer. Mas a cirurgia maior que uma pessoa trans pode fazer é o que eu chamo de cirurgia social, que são essas que eu estou dizendo. De precisar ligar lá para a unidade básica de saúde e agendar consulta cada vez que ela vai ter que ir, porque ela prefere fazer assim, sabe-se lá as violências simbólicas que essas meninas já sofreram. Eu estava entrevistando uma menina numa cidade de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia. Ela começou a passar muito mal. Tinha bombado silicone, uma cerca de 2 dias atrás, eu entrevistando ela, começou a passar mal, começou a hiperventilar, daí pronto-socorro. Né? Levei ela para pronto-socorro, daí protocolo de pesquisa, a gente tinha que acompanhar. Né? Iria. Né? Acompanhei a minha mana lá. Né? Recepção do pronto-atendimento. Ela tem um nome social, ela quer usar um nome social. Bom, ali já foi um pandemônio. Né? Já ficamos 10 minutos eu argumentando, e quando as pessoas nos leem como pessoa trans, é tão interessante a leitura que as pessoas fazem, porque tudo que a gente fala não é válido. Né? E quando você começa a argumentar, você é a barraqueira, daí vem o estereótipo. Né? Assim como a mulher preta, né,
ela vai levando alguns estereótipos que nós colocamos nela socialmente, porque o racismo é estrutural. Com nós, mulheres trans, também tem alguns estereótipos. Então, a gente é a barraqueira. Já está querendo complicar, né, quando a gente vai argumentando. Bom, ali já levou uns 10 minutos. Depois, eu entrei lá na classificação de risco com a minha colega enfermeira. Disse, colega, ela tem um nome social e a gente gostaria que tu chamasse ela pelo nome social. Ela já lá, bem mal, respirando, né? Eu estava muito preocupada com ela. Bom, a minha colega, né, por um erro do sistema, porque ainda no sistema aqui nós não temos aonde colocar, dane-se o sistema, problema é do sistema, problema é nosso, não é do usuário, não é da usuária. E é o que eu falo sempre para as pessoas trans, criem demandas no serviço de saúde. Criem demandas, o serviço que se vire. Nós é que temos que nos virar do lado de cada assistência. Bom, daí a colega, falei com ela. Bom, ela nem me olhou na cara, claro, né? Ficou ali no computador, que o computador é mais importante, digitando, papapá. Bom, eu digo, então, a criatura vai chamar, né, a Natasha pelo nome dela. Na hora de chamar, fulano de tal. E tinha mais ou menos, acho que umas 30 pessoas ali. O constrangimento dessa moça, bom, daí eu entrei com ela, daí eu depois conversei com ela. Não, mas não foi intenção. Não estou falando de intenção, querida. Nós conversamos antes sobre isso. Olha o que você fez. Né? Ah, tu já está querendo causar. Eu digo, olha, eu me nego de falar contigo. Nesse nível, a gente não vai conversar. Né? Nesse momento, nós não vamos conversar. Depois, a gente vai acionar outros mecanismos, porque assim não dá. Bom, vamos para a consulta. Daí vocês vão vendo a cascata de violências. Na consulta, daí pediram raio-x, lá o profissional médico lá solicitou o raio-x, né? Ela fez o raio-x, deu tudo ok, ainda bem, e ele chamou ela na porta. Fulana, fica tranquila, agora não é dessa vez ainda. Né? Então, é esse tipo de violência que a gente sofre cotidianamente, né? E é dessa cirurgia social que eu tenho falado, né? Que esses enfrentamentos cotidianos que nós precisamos fazer. E o que eu tenho falado sempre... Pode passar, por favor? Pode passar. Isso aqui é o básico, é o mais importante. Se a gente conseguir aqui fazer uma reflexão sobre isso, eu já me dou por feliz. Porque isso é o básico, é o letramento, né? Começar desse letramento. O que é gênero, o que é sexo, o que é orientação sexual. Não tem ligação nenhuma um ente, uma dimensão com a outra. Mesmo na identidade de gênero, a gente tem duas dimensões, identidade e expressão de gênero. Sexo é o biológico. Né? Qual é o grande problema? As crianças que nascem com vagina, né, a medicina se apossou do gênero e disse, isso é uma menina, esse ser é uma menina, que supostamente nasceu com vagina. O gênero, então, já é imposto para essas crianças, nascem crianças, ninguém nasce. Que coisa mais violenta são esses chás revelação, coisa mais absurda para mim, que pode ter mais violento, que pode ter com um ser humano que nem nasceu ainda. Com base na genitália, você já atribui o gênero, né? Nasceu com vagina, o médico vai lá e diz, é uma menina. Quem disse? Já cresceu para saber? Né? Mas, então, há uma compulsoriedade do gênero por ocasião do nascimento, com base na genitália. Então, sexo significa o biológico. Né? Crianças nascem com vagina, outras crianças nascem com pênis, algumas outras crianças nascem com a genitália ambígua, inclusive, né, que é quem a gente denomina de intersexo. Né? Então, isso é o sexo. Gênero. Bom, essa criança vai crescendo e vai se construindo. Eu, Helena, nasci com pênis. Papai e mamãe me disseram, é um menino. E eu fui me construindo na vida. E fui me construindo e me constituindo enquanto uma mulher. Eu sou uma mulher. Bom,
Então, eu não segui aquela expectativa, né, que meus pais tinham, e também contrariei aquela compulsoriedade médica que me deu ao nascimento. Quer dizer, olha, tem pênis, é um menino. Não. Tive um pênis, né, tive esse órgão e fui me construindo enquanto mulher. Sou uma mulher, Helena. Isso não tem nada a ver com procedimentos cirúrgicos. Isso tem a ver com autorreconhecimento do sujeito, da sujeita. Poderia não ter feito intervenção cirúrgica nenhuma. Simplesmente me reconhecer como uma mulher que sou. E ponto. Ah, mas ela já fez cirurgia. Ah, mas ela não fez cirurgia. Isso não lhe diz respeito. Ah, mas ela tem genitália assim, não tem genitália assado. Isso, olha, quem pode me fazer esse tipo de pergunta ou fazer para outra pessoa se eu estou interessada nela? Fora isso, o problema é dela. Então, vai partir sempre do autorreconhecimento da pessoa. Então, como eu transicionei no gênero, né, fui me construindo. Ou transgressão, como eu digo no gênero. Isso é... Mas Helena sempre foi assim? Não, não foi. Sabe que eu sempre me senti mulher, né? Eu trabalhei lá em Pelotas, viu? Eu fui militar do Exército por 13 anos lá em Pelotas, sem ser Helena. Saí, fui para o doutorado, não sei o quê, né? O doutorado enlouquece a gente, né? E essas questões do gênero ficaram muito presentes em mim. Daí eu transicionei no gênero quando eu estava lá em Pelotas. Deixei de ser mulher em algum momento? Não. Eu tinha uma identidade de gênero interna, mas eu não tinha uma expressão de gênero. Até que um dia eu comecei a vivenciar a minha expressão de gênero, com as ditas próteses de gênero. Meu vestuário, né? O jeito de eu dito feminino, né? Com as coisas ditas femininas. Hoje os meninos estão pintando as unhas, usando salto, né? Mas vamos dizer que é o que é convencionalmente atribuído ao mundo feminino, por assim dizer. Daí eu comecei a me expressar, né, como Helena, como sempre foi, né? Então, isso é expressão de gênero. Tem a ver com esse autorreconhecimento da pessoa e com a construção social dela, né? Então, isso é o gênero, e não o que eu penso que é, não o que mamãe e papai acham que é, ou que tinha que ser, não a partir da leitura que eu tenho da outra pessoa. A pessoa, inclusive, pode ser uma pessoa trans e não ter materialidade nenhuma, né? E ela me dizer, Helena, eu sou uma mulher, né? E, a partir daí, ela é uma mulher. Inclusive com nome social, etc. E o serviço de saúde precisa, sim, cuidar dela, né? Então, isso é gênero, que não tem nada a ver com orientação sexual. Orientação sexual está no coração, né? Tá em quem você se atrai, né? Uma pessoa trans pode muito bem, independente de qualquer processo, porque gênero não tem a ver com processo de modificação corporal, né? Uma pessoa trans pode se sentir atraída. Por exemplo, eu, uma mulher trans, posso me sentir atraída por mulheres. Posso ser uma mulher trans lésbica. Ah, Helena, isso é muito para a minha cabeça. Olha, resolva-se. Isso não é problema meu. E muito me preocupa se você for profissional de saúde. Eu fico com o cabelo em pé, porque eu estou toda escovada, mas eu fico de cabelo em pé, né? Então, é disso que a gente está falando. Orientação sexual não tem nada a ver com gênero, não tem nada, tem a ver com a atração física, não tem nada a ver com o gênero, nem com, é um ente separado, né? Então, aquelas pessoas que se atraem afetivo sexualmente por pessoas do mesmo gênero, né, são pessoas que a gente chama de homoafetivas, ou homossexuais, ou as meninas lésbicas, né, os meninos, né, gays, ou as meninas que a gente chama de gays também. Aquelas pessoas que se atraem por pessoas do gênero oposto, né, são as pessoas ditas heterossexuais, se é que a gente vai falar aqui de caixinhas, que se atraem pelos dois gêneros, pessoas bi e assim por diante. Mas esse é o principal.
Isso aqui é o principal para mim, é o boneco de gênero, né? Identidade de gênero, orientação sexual e o sexo biológico. Isso faz toda a diferença no cuidado da enfermagem. Quem de vocês aqui já atendeu homem transgestante? Aqui. Gestação paterna. O que eu tenciono nos currículos da enfermagem? Ah, porque eu trabalho com saúde da mulher. É? De que mulher que você está falando? Está contemplando as mulheres trans? Sim, porque mulher trans tem que fazer exame de próstata também. Homem cis e mulheres trans. Ah, porque vamos ver... daí, né, às vezes, né? Vamos agora ver as mãezinhas. Vamos parar com esse papo, né? Olha, por favor, né, me poupe. Primeiro que se fosse só cis já não dava, né? Mas mesmo assim, né? Que mãezinhas, né? Me poupe. Né? A própria maternidade, né, o ambiente da maternidade é um espaço extremamente violento para os homens trans, né? Todo o rosáceo, né? E todas as violências que eles podem sofrer ali. E, então, a gente tem discutido, os homens trans têm discutido a gestação paterna. Nós vamos ter homens trans, já temos muitos homens trans gestantes, né? Gestação paterna. Muitos casais transcentrados, por exemplo, em que ela é uma menina trans e ele é um homem trans, ou é um casal gay de dois meninos, enfim, os múltiplos arranjos que a diversidade pode nos proporcionar, e é disso que a gente está falando. Sempre teve, né, mas agora a gente está falando mais, né? E para quem vai ancorar o cuidado da enfermagem, precisa ancorar o cuidado da enfermagem com base na diversidade, né? Os conselhos regionais da enfermagem precisam cada vez mais estarem atentos, né, e a gente trabalhar nas câmaras técnicas aí, né, regulamentando e subsidiando, né, as práticas dos profissionais, nós da academia, os profissionais também trazendo as demandas, e a gente construir esse cuidado cada vez mais inclusivo. Né? O que não dá é para violentar as pessoas. Né? Isso não dá. Quando vê, estão respondendo processo aí, né, porque não é bobagem, por violência que, às vezes, nem... Né? À medida que vocês têm contato, que nós temos contato com a diversidade, não dá mais para dizer que não sabe ou não tenho qualificação para isso. Né? Eu não tenho qualificação, está tendo agora. Né? Pronto, está tendo agora, não tem como. Não é problema nenhum, meninas, meninos, pessoas, errar. Não é problema errar. O grande problema é não querer aprender. Esse é o problema. Aí nós temos um problema. Errar o pronome, às vezes. Trocar. Não tem problema. Volta e conserta. Me desculpa. E a gente parte sempre da premissa. Eu nem vou falar tudo o que eu ia falar. A gente sempre parte da premissa. Não sabe como atender, pergunta. A gente diz assim para a pessoa. Por exemplo, qualquer pessoa que você conhece. Como é seu nome? Ele vai me dizer Luiz. Mas pode me chamar de Luizão. Tá bem, seu Luizão. Ponto. Deu? Eu já sei que é o seu Luiz. O Luizão. O Luiz. Né? Tem alguma dúvida na tua leitura? Pergunta como fazer. Mas não dá para colocar o nome da Natasha, o nome masculino escrito na parede lá. Isso não dá. Ou para minha colega aqui em Pelotas, num serviço de saúde, que estava orientando os auxiliares e técnicos de enfermagem na coleta na coleta do exame de sangue. Tem que chamar pelo nome de registro, é o que vale. E as colegas lá, as técnicas auxiliares de enfermagem, olha, não pode fulana fazer isso, porque o nome social está previsto. Não, o que vale é o que está aqui. Isso nós temos um problema aí, né? Essa moça tem um problema que ela vai precisar, em alguma medida, responder por isso, né? Porque isso é violência com as pessoas. Né? Então, é disso que a gente está falando. Pode passar, por favor. Então, para mim, esse grande guarda-chuva aqui é o grande guarda-chuva de conceitos. Né? Não vou falar tudo que está aqui, mas assim, o grande guarda-chuva da transgeneridade, né? Do que não é pessoa cisgênera, né? A gente pode ter um monte de diversidade. Entram pessoas trans, travestis, transexuais. Travesti no Brasil é um conceito muito político, né, na América Latina. A travesti, e sempre há travesti,
né? Eu falei o conceito travesti, mas a travesti, nós, mulheres travestis, né, somos as mulheres trans da América Latina. Né? Então, nós tomamos para nós esse conceito de travesti, né, e ressignificamos ele. Né? Então, o que a gente nunca diz para uma pessoa trans é assim: ai, não, se tu não dissesse, eu nem saberia, pensando que está me dizendo um grande elogio. Né? Eu digo, ah, não, saberia sim, porque se não saberia, eu digo. Porque não tem nada de mal em ser uma pessoa trans. Né? Por isso que, às vezes, eu digo às meninas, né, minhas colegas vão todas bonitas, todas elegantes, eu digo para elas assim, ah, está linda como uma travesti. Né? Para a gente começar a ressignificar esse conceito. Né? Porque ser travesti, ser uma mulher trans, é algo muito bonito. Né? Ter a capacidade de fazer aquela cirurgia social, né, de transcender nesse tecido social que é excludente, que nos mata aos 35 anos de idade, é uma coisa, no mínimo, muito forte e bonita. Então, este é o conceito da transgeneridade, né? Este é o grande guarda-chuva da transgeneridade, né? Que abarca essa série de diversidade de gênero dentro dele. Pode passar, por favor. Aqui voltei de novo, pode passar. Eu posso deixar esse material com vocês. Nós temos no Brasil um movimento social muito importante, que é a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Por que eu estou trazendo isso? Digitem no Google, ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Conceito de... Ah, eu tenho uma dúvida. Como que eu oriento o paciente para a retificação do nome civil? Tem aqui, ó, cartilhas e manuais. Tem um passo a passo de como fazer. Ah, eu tenho dúvida de hormonização na atenção primária. Cartilhas e manuais. Tem como fazer. Ah, eu tenho dúvida de mulheres no sistema prisional. Entra ali. Dossiê de violência de mulheres trans no Brasil, último de 2022. Está aqui. Então, a ANTRA tem uma série, reúne uma série de documentos, manuais, cartilhas, bem fáceis, que subsidiam muito a nossa prática. Então, não se privem de conhecer a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais por meio do site das cartilhas e manuais. Pode passar, por favor. Pode passar, tem uma série de coisas aqui. Alguns fatos para a gente começar a discutir, para a gente discutir, assim, né? Já falei que a identidade de gênero... nos chamaram para dar um pitaco lá na... Estou falando isso porque eu acho que é muito interessante, né? Eu só acho que não sou a única enfermeira lá na Secretaria Nacional de Vigilância, Detenção Especializada, né, com a professora Flávia Bom Sucesso Teixeira. A gente está revendo, né, no GT de ampliação e de revisão da portaria do processo transexualizador no âmbito do SUS. Né. Todos os procedimentos cirúrgicos, hormonais, a gente está revendo. Então, talvez a gente seja a única enfermeira a estar lá. Vocês fazem hormonização no posto de saúde que vocês estão? Não fazem? Não têm acesso. Os meninos e meninas trans não têm acesso. Tem? Aqui tem? São encaminhadas por serviço. Não, eu chego lá na unidade básica, quero consultar. Oi, sou uma mulher trans, estou querendo começar o processo de hormonização. Não? Aqui tem um ambulatório, né? Tem um ambulatório, tem o HCPA, que, inclusive, tem... Como é que é o nome que eles deram? Ambulatório, não sei o que, de afirmação de gênero. Né? Afirmação de gênero, como se eu precisasse acessar algum procedimento técnico para afirmar o meu gênero. Né? Então, nessa perspectiva, a gente precisa pensar também que essa autoidentificação pode acontecer, né, desde a infância até a idade avançada, passando pela idade adulta e na idade madura. Né? Mas as crianças também têm, né, o seu processo de autoidentificação. A gente nunca pressupõe a identidade de gênero de uma pessoa a partir da minha leitura. Não se faz isso. Pergunta. Né? As possibilidades de trans... é trans, tem que fazer cirurgia. Não tem que fazer nada. Tem que fazer o que ela quiser fazer.
Ela pode simplesmente adotar um nome, ela pode adotar um nome e vestuário, ela pode adotar um nome e vestuário e fazer algum procedimento cirúrgico, como tipo silicone industrial. Silicone industrial não, é uma realidade, mas colocar prótese de silicone. Algumas meninas vão colocar silicone industrial, embora seja um problema de saúde pública no Brasil importante. Alguns aparatos, né, as meninas e meninos trans vão utilizar, como, por exemplo, a Quendaneca. Vocês sabem o que é a Quendaneca? Né? Algumas meninas trans vão fazer isso. Isso demanda cuidado da enfermagem importante, que é um procedimento que as meninas trans, né, utilizam para deixar mais lisinho a parte da genitália, com esparadrapo, por exemplo. E a gente tem que fazer algumas orientações, por exemplo, para cuidado com a pele, para não dar glomerulonefrite, por ficar muito tempo sem fazer xixi. Então, é uma série de tecnologias que não necessariamente são tecnologias cirúrgicas, né? São tecnologias que nós utilizamos no nosso meio, né? no nosso métier. Né? Então, alguns procedimentos cirúrgicos e esses estéticos que eu estou falando. Os meninos trans usam o binder, sabe o que é o binder? Né? Uma faixa para cobrir, né, o tórax, né? Só que a gente precisa orientá-los, que eles, de tempo em tempo, afrouxem o binder para respirar um pouco melhor, para não lesionar a pele. Então, há uma série de cuidados assim que a enfermagem tem que estar ligada. Né? Nós vamos atender essas pessoas no contexto da rede. Não tem obrigatoriedade nenhuma, né, das pessoas fazerem qualquer tipo de procedimento. Não há isso. Né? Mas algumas pessoas vão querer, e elas têm direito. A gente, revendo essa portaria, por exemplo, algumas pessoas querem fazer cirurgias. Os meninos querem fazer a mastectomia masculinizadora, as meninas geralmente querem colocar, algumas querem colocar, geralmente a maior parte quer colocar, né, as mamas, quer colocar, né, prótese de silicone. Algumas pessoas desejam fazer cirurgias íntimas, que não todas. Né? Mas qual é o grande problema das cirurgias que a gente tem no Brasil? A gente tem relatos aí de até de 10 a 15 anos de fila de espera. Né? E muitas meninas trans, muitos meninos trans acabam se suicidando nesse processo de espera. Então, é dessa saúde mental aí que a gente precisa falar. Pode passar, por favor. Pode passar isso daí. Algumas pessoas vão ter algum transtorno dismórfico corporal, que a gente chama, com alguma parte do seu corpo. Né? Então, é para isso que a enfermagem também precisa ficar ligada. Né, que são preocupações que elas têm, que as pessoas têm em relação a alguma parte do seu corpo. Né? Então, só para a gente ficar ligado, as pessoas não se olhem no espelho, a meninada agora que a gente está atendendo estão se cortando muito, aí o que a gente faz com esses meninos? Eles estão em casa se cortando. Atendi uma menina semana passada, agora, uma menina que se automutilou a genitália, porque não sabia, porque ela foi na unidade básica, não sabia, não, ela foi na unidade básica e teve o processo de hormonização negado. Né? Então, né, a gente precisa se ligar nesses sinais de alerta. Pode passar. Não dá para a gente atender. Aqui eu estou colocando uma foto que a gente tem lá do ambulatório trans, lá de Floripa. Né? Isso é dentro do ambulatório, mas a gente precisa reportar, né, todos esses símbolos e significados de diversidade, de acolhimento para as pessoas trans quando a gente vai atender, desde a anamnese do exame físico, desde do primeiro atendimento, as auxiliares e técnicos de enfermagem, né, que vão fazer esse primeiro contato com as pessoas. Então, assim, colocar lá o cartaz que vem da prefeitura, que vem do Estado, né, do mês do orgulho LGBT, né, colocar a bandeira do arco-íris, isso são símbolos e significados importantes para que as pessoas batam o olho e se sintam acolhidos naquele espaço. Isso é super importante. Às vezes parece que é tão simples, mas vai ter uma repercussão interessante no contexto do cuidado dessas pessoas. Pode passar? Pode passar isso. Algumas questões de linguagem inclusiva, que eu acho que é importante. A gente nunca fala, quem é tua esposa, quem é teu marido, quem é tua esposa. Né? Mas a gente procura, então, usar uma linguagem do tipo, quem é a tua parceria? Né? Com quem tu tens parceria? Né? Na consulta, na abordagem.
Quem é o pai ou a mãe? Eu não sei se, de repente, ele tem 2 pais ou 2 mães. Então, ao invés de eu dizer isso, eu digo, quem são teus responsáveis? Não existe ser humano assexuado. Todos nós somos seres humanos, em alguma medida, com a nossa sexualidade, né, em alguma medida presente. Mas, então, eu não uso assexuado, é errado, eu uso assexual. São aquelas pessoas que não têm atração, não têm desejo por atividade sexual, por exemplo. Camisinha feminina e camisinha masculina. Olha, homens trans podem utilizar a camisinha que vem para pessoas que têm vagina, mas não é uma camisinha feminina, porque ele é um homem. Então, que eu possa utilizar, né, preservativo, ao invés desses termos mais sexistas. Ao invés de eu falar vagina, pênis, vulva, que eu troque pelos genitais, porque, às vezes, é muito difícil para algumas pessoas. Hoje em dia, nós, né, que já estamos mais na caminhada, não temos, em alguma medida, nós não temos mais um desconforto, né, com pênis. A menina trans com pênis, o meu pênis, né? Mas que eu não use esses termos sexistas, que eu procure usar o genital, né? Para os meninos trans, né? É difícil dizer para eles os teus seios, né? Porque eles não se veem com seios. Então, que eu use o termo tórax. Ao invés de dizer menstruação, que é muito ligado ao mundo feminino, eu fale, então, no seu sangramento, né? Isso aqui a gente tem visto muito. Mulher biológica. Não existe isso, pelo amor de Deus. Mulher biológica e homem biológico, isso não existe. Isso aí é lá da Idade Média. Tá? Não existe homem biológico, porque ser homem ou ser mulher não está ligado à biologia, está ligado à construção social da criatura. Né? Então, é mulher cis ou homem cis. Né? Então, não existe homem biológico, não existe cirurgia de troca de sexo, viu? Ninguém consegue trocar o sexo de ninguém. Existe cirurgia de redesignação sexual, ok? Então, ninguém troca sexo. Assim como ninguém afirma o gênero de ninguém por base de cirurgia, né? Cirurgia de afirmação de gênero... estavam fazendo cirurgia de afirmação de gênero facial. Não vou afirmar meu gênero com base numa cirurgia, né? Então, são cirurgias de modificações corporais, que a gente possa dizer assim, cirurgias de modificações corporais. Estou falando grego, tá ok? De repente, eu estou falando um monte de coisa aqui, tá bem, então. Mas eu acho que a gente se dá conta de quão agressivo a gente é no dia a dia. Porque assim como o racismo, né? Porque o racismo ele é estruturante da nossa sociedade, né? A transfobia ela foi colocada num lugar estrutural da nossa sociedade, né? Eu quando caminhava era, né, tinha um caminhar bem dito feminino assim, então não caminha assim, né? Por quê? Porque isso é estruturante da nossa sociedade, que é feio ser mulher, né? Pode passar, por favor. Algumas expressões para evitar. Você nem parece trans. Pareço. Pareço, sim. Toda eu travesti. Pareço, sim, porque não há mal em ser uma mulher travesti, em ser uma mulher trans. Não há mal nisso. Né? Inclusive, é muito bonito. A gente precisa tomar para... Então, assim, as pessoas pensam que estão nos elogiando, mas é uma violência, então não se fala. Parecer cis não é um elogio para ninguém, né? Eu sou uma mulher num corpo de homem, ou um homem num corpo de mulher. Não existe isso, não existe corpo de homem e corpo de mulher, não existe corpo de ser humano. Né? E ser mulher ou homem é uma construção social, vou falar isso 200 vezes. Mulher biológica eu já falei, homem biológico, esses termos, né, que são equivocados, né? Que não há um genital ou uma genital que é... pode passar, por favor. Que é correspondente, né, ao gênero da pessoa. Né? Aqui algumas coisas para a gente evitar, por exemplo, opção sexual. Não existe opção sexual de ninguém. Né? Ninguém opta por gostar desta ou daquela pessoa, daquele gênero. É uma orientação dela. Né? É uma questão interna e subjetiva da criatura humana, né? Que todas e todos nós temos as nossas.
né? Em alguma medida mais hétero, em alguma medida mais homo, em alguma medida os dois, né? Eu ainda me atreveria a dizer que ninguém é totalmente hétero, ninguém é totalmente homossexual, né? Nós variamos a infinidade humana. Por isso que aquele acrônimo LGBTQIA, PNI, cada vez vai mudar mais. Claro, nós somos quantos milhões de pessoas no mundo? Então, é orientação sexual. Não existe na espécie humana hermafrodita, não existe, né? Nós temos as pessoas intersexo. Aqui eu não me atrevi nem a colocar o pronome errado que as pessoas usem antes do termo travesti, né? Sempre há travesti. Nós somos identidades femininas. Pode passar, por favor. O que é importante daqui? Coloquei aqui mais para os atendimentos, o que a gente precisa cuidar, né? O que a gente precisa cuidar nos atendimentos? Primeira questão, como devo lhe chamar? Qual é seu nome? Às vezes, a pessoa vai dizer, por exemplo, um nome que pode ser nos dois gêneros. Por exemplo, Dione. Pode ser o Dione ou a Dione. Ok. Daí você retorna a pergunta. Qual pronome eu devo chamar? O Dione ou a Dione, ou os dois? Às vezes os adolescentes me dizem, Helena, tu que sabe. Como assim, tu que sabe? Não, eu me sinto bem com qualquer um dos dois pronomes. Daí eu pergunto, você tem preferência? Não, não tenho. Porque esses adolescentes de hoje, essa geraçãozinha aí, eles estão, geraçãozinha, falo com carinho, eles estão tendo uma labilidade muito grande, muito tranquilas. Por exemplo, vou contar para vocês. Eu estava tocando um grupo de saúde mental no CAPS Infantil. E eu, né, sou uma mulher de 43 anos. Embora não pareça. Cheguei lá para tocar o grupo, né, com adolescente, né, aquela coisa toda, né? 15, 16 anos, né? E agora? Eu com minhas noias todas, né? Se me abordam a questão do meu... Como é que... Porque isso é uma questão minha, né? Não é deles. Bom, não deu outra. A moça que estava no grupo, ela me disse, Helena... Daí uma hora eu falei, olha, eu estou muito pressionado. Falei para os adolescentes, né? Quando surgiu a questão, tem uma questão aqui. Olha, eu sou uma mulher trans, e já fui falando, né? E um dos adolescentes me disse assim, Helena, isso é uma questão tua, não é nossa. A gente não está aqui para isso. A gente está no CAPS para lidar das nossas questões de saúde mental, não tem a ver com gênero. E tinha 3 ou 4 adolescentes trans no grupo, né? Então, essa geração, eles têm eles encaram a diversidade de uma outra forma, né? E esses adolescentes, e a gente está aqui falando de usuários do sistema, mas em breve vão ser, né, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos parentes. E aí, a gente está no mundo, né? É assim. Não ficar fazendo uma rotina de perguntas sem sentido. Quando a gente vai atender homens trans, né, quando a gente vai atender os meninos, oferecer que eles, por exemplo, coloquem os seus espéculos, né, oferecer o espéculo do tipo P, se for o caso de fazer alguma consulta ginecológica, oferecer que eles possam perguntar sempre se eles têm desconforto com alguma parte do corpo, né, se for fazer algum procedimento mais invasivo. Pode passar isso também. Pode passar essa coisa da anamnese. Pode passar. Sempre é importante falar... Nós temos um problema, né, de saúde pública com as mulheres trans, né, com as mulheres travestis, que foi o uso do silicone industrial, né? O uso de silicone industrial é um problema de saúde pública importante, né? E que a gente precisa enfrentar esse problema, mas enfrentar sem julgamento. Mulheres trans usam silicone industrial porque elas precisam modelar o seu corpo para ir trabalhar, para ir fazer vida, né? Porque é o único lugar que nós conseguimos. Dificilmente eu estou num lugar aqui de não lugar. Eu contei nos dedos quantas mulheres trans travestis tem no Brasil, 15, né? Dedo da mão e do pé aqui e fecha, né? Então, eu estou no meu não lugar aqui. Mulheres como eu estão na calçada, né? Que é o lugar que nós damos para pessoas como eu, né? Estão na calçada. Agora que a gente está começando a romper um pouco dessas barreiras. Então, é disso que a gente está falando. E quando a gente vai falando esse monte de procedimento aqui, de questões de modificação corporal, eu fico vendo, sabe, fico
questionar se já fez hormonização, questionar procedimentos. Gente, isso é biologia. Biologia aqui a gente fala em meia tarde, e todo mundo aqui aprende tudo. Eu ensino vocês a hormonizar em meia tarde. Isso não é um problema. Claro que eu não tenho competência técnica, me socorre, não tenho competência legal para isso, né? Não vou prescrever, né? Eu sei os protocolos, eu participo das capacitações, né? Em alguns lugares a enfermeira até prescreve, né? E acho que tem que prescrever mesmo, para aumentar o acesso das pessoas na atenção primária especialmente, né? Mas isso a gente senta e estuda em meia tarde. Isso não é um problema. O problema é a gente violentar as pessoas. Esse é o principal problema, são as questões de saúde mental das pessoas, né? E não proporcionar as questões de acesso. Se já realizou ou não realizou hormonização, isso aí pode passar. Aqui eu já falei, pode passar. Isso aqui antes ali tinha uma imagem, né, de Aquendaneca, que eu falei um pouquinho antes. Até isso tem lá na ANTRA, sabe? Dicas e cuidados na hora de aquendar a neca, né? Neca vem do nosso socioleto pajubá, né, que é um socioleto que foi criado e desenvolvido pelas mulheres trans e travestis, né, na perspectiva de sobrevivência, de que só nós entendêssemos aquilo que nós estamos falando. Neca quer dizer pênis, né? Então, tem na nossa linguagem, né, todo um manual ali, bem simplesinho, que permite com que a gente... mas por que eu tenho que saber isso? Porque vocês atendem pessoas como a gente lá no contexto do serviço, né? Pode passar. Posso dizer para vocês, né, pode passar isso daí são questões biológicas, né? Uma outra questão que eu tenho batido na tecla, né, especialmente lá na rede de Floripa, por exemplo, mulheres transgenitalizadas, né, especialmente. As pessoas fazem as transgenitalizações, ou seja, fazem as cirurgias íntimas, a gente cai na rede e a rede não sabe o que fazer com a gente, né? Não sabe o que fazer. Helena, tem que fazer coleta de CP. Não tem que fazer coleta de CP. Eu não tenho colo do útero. Mas eu tenho uma vagina, né? As pessoas que fazem têm uma vagina. E essa vagina pode ser revestida com o intestino com colo sigmoide, pode ser revestida com pele de tilápia, daquele peixe que era utilizado em queimados, e lá na Universidade Federal do Ceará eles estão utilizando. A vagina pode ser revestida com pele do testículo e do pênis, né? Eu não preciso fazer coleta de CP, mas eu tenho que fazer investigação da vagina. Por exemplo, minha mãe está com CA do intestino. Minha família toda teve CA do intestino. Eu posso ter pólipos intestinais, porque eu fiz a técnica do colo sigmoide, por exemplo, né? Só que agora a rede... mas vamos mandar para o laboratório. Agora tem que fazer uma conversa com o laboratório, para o laboratório saber como... Não sei o que ele vai fazer, o problema não é meu, o problema é do bioquímico lá, né? Mas a gente está tensionando com eles, né, porque outras meninas vão vir para fazer os procedimentos de investigação, por exemplo, de câncer, né, de câncer vaginal. Então, assim, é uma série de questões que são invisibilizadas, porque, assim... tem uma história muito legal lá do... Pode até passar lá para o final, já vou fechando aqui com a minha... tem uma história real, que é a história de Joyce, lá do Pernambuco, que era uma agricultora, uma senhora já lá de seus 60, e lá vai, assim, né? E a Joyce fez a cirurgia de redesignação sexual, né? A Joyce fez a cirurgia de redesignação. É uma história muito impactante, que pode nos ensinar muito. Só que, quando você faz esse procedimento, você precisa fazer uma série de cuidados para o resto da vida, né? Mas o serviço vem, embora tenha essa fila bem represada para fazer as modificações corporais, você faz as modificações corporais e você cai no mundo e você bate na porta do serviço. Eu, Helena, bato na porta do serviço, porque meu plano de saúde, Sistema Único de Saúde, eu não pago o plano de saúde, pago sim o Sistema Único de Saúde. Meu plano de saúde lá, CS Itacurubi, lá do bairro Itacurubi, lá em Floripa. Eu bato lá, e aí, vamos lá, colega. Eu não sei, Helena. Pronto, já me ganhou. Não sei, vamos ver juntos, então, o que a gente pode fazer, né?
qual é o grande problema, né? É que a gente faz os procedimentos, resolve o problema da fila e a gente cai no sistema de novo e ninguém sabe fazer, não sabe dar o seguimento dos nossos cuidados, né? Não sabe. E, por exemplo, a Joyce estenosou NV, né? Teve uma estenose. A vagina você precisa fazer dilatações, porque senão ela vai estenosando. Como o orifício do brinco. Se você não coloca o brinco, fecha. Né? Isso é gasto para o sistema, isso é violência com a pessoa. Né? Então, o sistema até quer resolver o seu problema, mas depois você cai no sistema de novo e o sistema não sabe o que fazer com você. Né? Parece que assim, vamos resolver isso. Nós vamos dar acompanhamento por 1 ano. Né? E uma outra coisa que nós estamos tensionando lá no Ministério agora. Queremos, daí isso foi uma coisa que nós estamos construindo no grupo, né? Uma coisa que eu falei, assim, tem que ter pares, não dá para fazer educação lá processo formativo nas unidades básicas de saúde, processo formativo nos ambulatórios, nos hospitais, sem ter pessoas trans que passaram pelo processo. Tem que ter quem tem lugar de fala. Eu até posso entender o que é uma pessoa preta, o que é racismo, mas eu não sei o que é. Eu não vivo isso todos os dias na minha pele. Né? Então, tem que ter quem vivencia o processo. Né? E é uma coisa que a gente está trabalhando lá. Porque a grande maior parte das vezes são as pessoas cis que vêm dizer para a gente e nos ditar como é, como não é, inclusive dando laudo, né? Se é ou se não é. Né? Até isso a gente precisa desconstruir no nosso sistema, né? Essa questão dos laudos. Então, eu trouxe um pupurri de conceitos e de provocações. Espero que vocês possam dialogar sobre isso, que vocês possam levar para o contexto dos serviços. Me coloco à disposição para trocar, para a gente conversar, para a gente transformar os lugares, os momentos que vocês tiverem. Eu fiz uma série de procedimentos. Uma série. E quem esteve do meu lado o tempo todo foram os profissionais da enfermagem. Fui muito bem atendida, muitíssimo bem atendida. Claro, desembolsei uma grana que vou pagar daqui a 20 anos ainda, inclusive. Cheguei lá e marquei, quero isso, depois eu me viro com o Banco do Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente não se apropria daquilo que é nosso. Quantas vezes a gente já falou disso em outras situações, né? Então, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Com um novo caminho que se abre para ancorar o processo de enfermagem, que é o cuidado às pessoas trans, sejam com modificações corporais ou não, ou sejam no tete-a-tete, no contexto da unidade básica, por exemplo, sabendo o letramento LGBT, sabendo, né, como cuidar e como chamar as pessoas pelo nome delas. É isso que importa. Isso é o principal, que é o que eu chamo de cirurgia social. Né? Que a gente possa fazer essa cirurgia social cotidianamente no nosso processo de trabalho, né? Porque nós estamos aí, nós vamos invadir, né, o Sistema Único de Saúde, as universidades, a gente está aí, a gente está viva e a gente está querendo também, né, transformar todo esse sistema. Eu quero agradecer profundamente de novo. Não sei se estava à altura do que vocês merecem e esperam, né? Procurei trazer um pupurri de coisas para a gente se desacomodar, enfim, nesse fim de tarde. Nós somos mais de 60% da força de trabalho desse Sistema Único de Saúde. Isso não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. Eu vi um médico 2 vezes, né? Uma consulta de 10 minutos, que ele me olhou, literalmente a genitália, assim, dá para fazer. Mas quem esteve comigo nas complicações importantes, inclusive, que eu tive, foram os auxiliares da enfermagem, no outro país, né, que eu fiz, né, lá na Tailândia, que tem uma configuração parecida com técnicos e auxiliares da enfermagem. Né. Então, é disso que a gente está falando. Né. Se abre uma nova possibilidade de cuidado, desde a atenção básica até a atenção especializada, com a diversidade, com as pessoas trans, como eu. Muito, muito obrigada.
Gente, preciso dizer. Eu tive primeiro contato com a Helena, né, Helena, para uma das nossas lives da Semana da Enfermagem 2023, que, repito, estou sendo chata, mas fica tudo lá salvo, volta lá, assiste o evento de hoje, vai ficar salvo nas nossas redes sociais. E eu me emocionei muito em vários momentos da fala da Helena naquela live, me emocionei hoje. Ela nos dá uma aula realmente sobre, enfim, assistência à população trans, mas acho que, acima de tudo, sobre humanidade, né, sobre sermos humanos. Então, muito obrigada, Helena, por ter estado aqui com a gente hoje. Eu não sei se o Luizão quer fazer alguma consideração. A gente vai abrir para perguntas e considerações. A gente recebeu também, né, nas redes sociais durante a nossa transmissão, mas a prioridade são vocês que estão aqui. Não, na realidade, eu só queria dizer também como é legal, né, a gente ouvir alguém que sabe tanto de coisas tão diferentes que a gente não entende. Não tenho vergonha de dizer isso, muitas coisas eu não entendo mesmo, né? E o melhor de tudo é vindo de ti, Helena, que é uma pessoa que sabe muito, pode não entender tudo, mas tu sabe muito, tem um currículo diferenciado. E o mais importante nisso tudo, que eu acho, é a tua humildade sem ser submissa. Eu acho maravilhoso. Eu acho que nós, da enfermagem, devemos ser assim. Sermos humildes, mas não submissos. Sempre. Tá, a gente já tem lá, ó, a primeira pergunta. Boa tarde, Helena. Muito obrigado pela tua fala. Eu trabalho no pré-hospitalar. Então, assim, tu imagina o público, os clientes trans e as travestis que eu atendo são aquelas pessoas, como tu falou, da calçada, são as vítimas de violência, são aqueles que a família chama por surto psicótico, na tentativa de ter uma cura para aquilo que eles acham ser uma doença, né? Aquela opção. Só queria saber, assim, na tua visão, assim, como mulher trans e também como pesquisadora, como cientista, existe uma diferença, porque no Brasil a gente tem uma grande diferença entre homens e mulheres, brancos e negros. Tu vê alguma diferença em tratamento, em aceitação da mulher trans e do homem trans? Tu já chegou a ter essa visão, ter esse retrato? Eu queria saber se já tem uma linha de cuidado do Ministério ou não, e aqui em Porto Alegre, sim, a gente, nas unidades de saúde, não tem isso implementado. Então, a gente tem o ambulatório do HCPA, e o ambulatório trans, lá no Santa Marta, e a rede encaminha para esses lugares, ou, no ambulatório trans, as pessoas podem acessar livremente, não precisa de encaminhamento, né? Mas, sobre a linha de cuidado, então, para saber um pouco mais. Ai, que bom que ela não esqueceu de mim. Não, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, Helena, eu quero te parabenizar por ter nos contemplado com essa tua palestra e, mais uma vez, nós da saúde, nós técnicos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, que hoje não estão aqui, mas fazem parte da equipe da saúde, o quão é importante tu nos mostrou que nós precisamos aprender mais sobre o cuidado do trans. O quão a gente precisa ter essa capacidade, esta capacitação, para que, de forma alguma, tanto os negros, como a Bia palestrou brilhantemente hoje de manhã, quanto os trans precisam, gritam, e, na minha opinião, nós, enquanto trabalhadores da enfermagem, que fazemos o cuidado às pessoas, temos a obrigação
de tratar as pessoas com dignidade, com respeito e com capacidade em conhecimento. Porque a gente precisa ter conhecimento. Como o negro tem, sim, as suas especificidades em patologias, como o branco tem, sim, as suas especificidades em patologias. Os trans também têm. Cada uma dessas pessoas tem as suas especificidades. Nós, da enfermagem, temos a obrigação, enquanto cuidar da população, com dignidade, que é o que a população precisa, com respeito, acima de tudo, que é o que a população precisa. E não é só o trans, Helena. Lá onde eu trabalho, eu sempre brigo com as pessoas. Vocês têm que se portar aos pacientes pelo nome e não pelo número. Não é o 515, é a Dona Maria. Não é o 612, é o seu João. Então, as pessoas têm que ser respeitadas. E não interessa gênero, não interessa sexo, são pessoas. Todas elas têm que ter o mesmo direito ao cuidado com dignidade, respeito e capacitação científica para fazer aquilo que a gente está fazendo. Por isso que nós nos capacitamos para trabalhar dentro do ambiente de trabalho desses, que precisa qualificação profissional. E, sem dúvida nenhuma, uma dessas qualificações profissionais é saber identificar as especificidades pessoais do indivíduo e respeitá-las enquanto indivíduo. Parabéns, muito obrigada por essa tua palestra, que, na minha opinião, foi brilhante. Muito obrigado, voto em você. Desculpe. Eu queria te agradecer e dizer que eu achava que era uma pessoa inclusiva, porque eu tive um primo, um homem trans, há 40 anos atrás, faz 15 anos que ele faleceu, vítima de uma violência, né? Ele foi esfaqueado, né? E veio a óbito. E, na nossa família, a gente já se criou sabendo que o primo, né, era uma pessoa diferente. Depois eu tive um outro primo que também viveu com um homem trans, né, e que, para nós, isso tudo era muito normal, e eu achava que eu vivia numa família maravilhosa. Né? A gente fala prima, nos 80 anos da minha mãe, ela saiu nas fotos como prima, né? E as crianças já pequenininha, né? O meu marido, que é militar, quando chegava, beijava, dava não tinha diferença, mas vendo essa riqueza que tu nos traz, como profissional da saúde, né, e trabalhando anos na urgência e emergência, pré e intra-hospitalar, eu vi o quanto eu sei tão pouco para atender, né, as pessoas trans. Então, eu saio daqui entendendo que eu tenho que me aperfeiçoar mais e acolher mais, aprender mais, né, que tudo aquilo que a gente vive no ambiente familiar é muito pouco para a gente poder colocar na experiência profissional. Então, eu estou assim, apaixonada por essa apresentação que tu nos trouxe. Muito obrigada, Bianca. Eu queria te dizer que eu também, cada vez que me chamam para uma fala, para uma coisa, eu me dou conta o quanto eu preciso estudar muito também. Não é pelo fato de eu viver, de eu ter a vivência, o lugar de fala enquanto pessoa trans, que eu estou autorizada a falar tudo, ou ditar regras, nada disso. Eu preciso estudar muito ainda. Estou aqui no lugar da enfermeira, de pesquisadora do campo da saúde mental, né? E também assim unindo, né, a saúde mental à saúde da população trans e me colocando no lugar de que eu preciso estudar muito, 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 muito ainda também. Eu queria dizer, Bianca, que tem questões que são geracionais, né? E a gente precisa ter muito cuidado, especialmente com os pais, quando surgem, né, quando o menino ou a menina está se identificando como trans. Sabe como é que eu ganho os pais? Quando eu acolho o luto identitário dele. Tudo bem, pai, tudo bem, mãe. Vamos devagar.
Ah, daí o menino ou a menina me vem, Helena, eu estou sofrendo transfobia em casa. E, às vezes está mesmo. Às vezes está sendo espancada, a família é a primeira a nos colocar para fora de casa, mas, muitas das vezes, é aquele primeiro choque. Quando a gente chama esse pai, essa mãe para conversar e acolhe o luto identitário. Precisou morrer aquele menino para hoje ter essa mulher exuberante, né? Para hoje eu estar bem comigo mesma. Então, vamos devagar nesse luto com esse pai e com essa mãe, né? Isso vocês podem fazer no cadinho do processo de trabalho de vocês. Chamar o pai e a mãe e acolher o luto identitário, eu acho que é fundamental. E é uma construção, viu, de todo esse processo. Linha de cuidado. Nós temos uma portaria, vocês sabem, né? Portaria do processo transexualizador no âmbito do SUS, né? Essa portaria prevê todos os serviços habilitados, mais os procedimentos cirúrgicos, hormonização, a rede toda, como tem que se organizar. E agora, quando a gente está revendo, colega, a portaria, o segundo produto da portaria vai ser a linha de cuidado que a gente vai construir nacionalmente. Vai ser a construção da linha de cuidado. A gente tem algumas experiências interessantes, como a experiência de São Paulo, por exemplo, mas não tem linha de cuidado escrita ainda. Então, é o segundo produto do grande grupo de trabalho, não um grupo de trabalho, umas 30 pessoas, acho, que a gente vai construir essa linha de cuidado, né? Em relação às violências de mulheres e homens trans, eu não tenho dados aqui, né? Eu não quero dizer percepções, mas eu posso ter dito que uma mais, que um menos. Mas a Bianca trouxe aqui, por exemplo, o primo que foi assassinado. Eu sou levada a pensar que os números mostram, lá no dossiê de assassinatos da ANTRA, muitas mulheres trans travestis são mortas, né? Agora, na pandemia, foi um boom de mulheres assassinadas, né? E, então, eu não quero fazer comparações, mas eu te digo que nós todas, pessoas transgêneras, pessoas trans, somos mais vulnerabilizadas em relação à violência, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Acho que eram essas questões, né? Eram essas questões. E a colega que falou das transespecificidades, né, colega, que são as especificidades, né, que é o que a gente já sabe, mas a população trans tem as suas transespecificidades, assim como a população preta, porque não tem esse lugar de fala, né, tem, por exemplo, anemia falciforme, etc. Né? Então, nós temos também as nossas especificidades. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta ou consideração? Boa tarde. Ah, tá. Então, boa tarde, meu nome é Ana Delpino, sou do Sindicato de Bagé. E eu queria agradecer esse momento que eu tive aqui junto com a minha colega da diretoria, dizer que foi muito importante todas as palestras. Eu, assim, fui nutrida com muitas coisas boas, assim, experiências que eu não conhecia. A Helena eu não conhecia e eu fiquei apaixonada por ela. Dizer, Helena, que Bagé, lá no meu sindicato, vou levantar a bandeira, tá? Para ajudar que as escolas, né, onde estão a formação dos nossos alunos, dos técnicos, dos enfermeiros, faculdade, que entre com essa matéria, né? Como fazer os cuidados com os trans nos postos, nos hospitais, num atendimento melhorado, num pronto-socorro. A gente sabe que existe o preconceito. Ele bate na porta da gente todos os dias, tanto na tua cor da pele, quanto no teu gênero. E muitas coisas que a Helena falou ali sobre gênero, aquele o nome, né, que a pessoa gosta de ser chamada ali. Isso aí eu nem aprendi em lugar nenhum, nem em escola, e até eu acho que eu nem procurava na internet saber, porque eu achava que era para outra pessoa, não era para a minha parte, assim, que eu não precisava saber. E eu fui aprender isso dentro de casa com a minha filha, entendeu? Ela, todos os dias, se eu falava uma coisa, ela dizia, mãe, não fala assim, porque é dessa e dessa maneira. Os jovens, pessoal, hoje, eu olho para minha filha, eu vejo o jovem, hoje, ele é aberto para tudo.
eles não têm preconceito, entendeu? Eles estudam, acho que em grupo, no colégio. A minha filha estuda numa escola da IFSU, lá do Estado, e eles têm abertura para conversar sobre tudo. Entendeu? Eles têm. E aí eu fiquei maravilhada olhando para ela. Eu digo, bom, eu vou ter que, para não me sentir tão ignorante, eu vou procurar na internet para saber tudo o que ela falou. E, realmente, eles são bem leves. A juventude de hoje ele é leve. Eles não são pesados com aquele preconceito que nossos pais trazem para nós. Eu perguntei para ela assim, tá, mas agora hoje existe... a menina está namorando com o menino, daqui a pouco já namora com outra menina, eu não estou entendendo essa situação. Ela disse assim, mãe, hoje nós não temos identidade. Nós somos o que a gente quer ser. Então, a gente tem que apregar e começar a ver de uma maneira diferente. Hoje tem liberdade para tudo, que a gente não tinha. E o preconceito hoje tem que ser quebrado por nós mesmos, porque os nossos filhos, eles não têm preconceito. Eles não têm mais preconceitos. E aí diz assim, as crianças são lindas, que não têm preconceito, que não conhecem a maldade do mundo. Mas as crianças elas têm que ser educadas. Quem educa a criança é o adulto. E o adulto, se ele tem preconceito, ele vai acabar passando para aquela criança. Entendeu? Eu acho que eu achei as tuas palestras maravilhosas. Tem coisas aqui que eu não sabia, né? Eu acho que isso aí tem que começar a aparecer mais na mídia para explicar para a população, porque é falta de informação. Temos que formar pessoas políticas também que lutem com essa bandeira para conseguir um atendimento melhor, de qualidade, nos locais. Eu só quero agradecer a todos e ao Corém por essa palestra maravilhosa e dizer para você, Helena, para você, Bia, que vocês hoje me trouxeram muitas coisas muito importantes. Eu estou saindo daqui assim, muito feliz com tudo que eu aprendi. E eu pretendo levar vocês a Bagé um dia para fazer uma palestra assim, né? Porque você sabe que Bagé é a cidade gaúcha de preconceito. Existe muito lá. Ana. Então, vamos quebrar as barreiras lá e mostrar que agora é tudo diferente, para melhorar. Então, deixa eu te dizer de onde eu saí. Eu saí num lugar chamado Dom Pedrito, do lado de Bagé. Eu sou de Dom Pedrito, do lado de Bagé. Só uma consideração do que tu está falando, duas, na verdade, eu já pensei em uma outra coisa. Os jovens hoje, eles têm, sim, concordo contigo, eles têm muito acesso à informação. Entretanto, a gente tem um outro fenômeno aí que a gente precisa dar conta. Eles têm uma série de informações, mas eles estão em sofrimento psíquico intenso. Com essa série de informações que eles têm, não sei o que acontece com esse fenômeno da automutilação. Isso tem me preocupado muito. Eu sou do campo da saúde mental, né? Eles têm se mutilado muito, né? Eles trazem isso para a gente, eles têm informação, mas não sei em que medida que a gente está falhando aí nesse processo. E quando tu falou em escola, eu pensei na escola fundamental do bairro, que a gente precisa ir para dentro das escolas, que é uma coisa que a gente está fazendo pouco na rede, indo pouco para dentro das escolas. E quando tu falou em educação, de novo, eu já pensei lá eu estou no grupo da rede, claro, né? Eu fiquei no grupo de rede, que vai ver atenção básica e coisa e tal, que é processo de formação, né? A gente precisa tensionar a formação, educação permanente com a temática de gênero e diversidade, né? E saúde mental das pessoas trans, sem a menor dúvida. Mas eu acho que é isso, né? Muito, muito obrigada.